Olá, que a paz de Deus esteja sobre a sua vida. Hoje mais uma semana iniciando e eu vim te deixar uma palavra de fé para abençoar a tua semana. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre algo que o Espírito Santo ministrou muito forte no meu coração ontem à noite, enquanto nós olhávamos um filme até bem conhecido, e eu ainda não tinha visto, por indicação de uma amiga que me falou muitas vezes, olha esse filme sobre algo que nós havíamos conversado. E eu vi e achei muito forte e chorei muito vendo o filme, achei o filme incrível, achei ele muito inspirado pelo Espírito Santo. E é sobre o que Deus ministrou no meu coração a respeito do que eu vi ontem, que eu quero trazer para nós meditarmos nessa semana. Então, o filme ele conta a história de um homem que ao longo da sua vida ele se afasta de Deus. Ele foi uma criança criada na igreja, mas a vida dentro do lar, ele sofria muito, o pai batia na mãe, o pai batia nele. Então eles iam na igreja, mas não viviam aquilo, né? E isso retrata a vida de muitos de nós, né? O porquê hoje muitas pessoas estão dentro da igreja e dentro de casa vive algo totalmente diferente, vive por aparência, né? E acaba muitas crianças vendo, né, situações e cria-se muitos traumas por situações vividas e ele então cresceu com esse trauma na sua vida. Até ia na igreja com a sua família, mas estava lá só por estar também, até que uma tragédia acontece e ali ele começa a questionar demais a Deus, acha que Deus é mau, que Deus é culpado e que Deus até estava deixando eles viverem aquela situação, ele viver aquela situação por algo que ele tinha feito na sua infância. Como se Deus estivesse o culpando e o julgando, né, por aquilo. Muitas vezes nós achamos isso também. Muitas vezes a gente acha que está vivendo uma situação na vida da gente por algum erro que a gente cometeu no passado. E nós questionamos a Deus, nós culpamos a Deus e nós esquecemos da paternidade divina, que é o Senhor. Que o Senhor, ele é Pai e é um Pai que cuida. Mas nós nos esquecemos disso porque nós nos cegamos pelas circunstâncias da vida, pelas situações que acontecem, pelas tragédias, pelas perdas, pelos traumas. E é o que acontece na vida desse homem. Mas tudo isso, na verdade, é uma trama do mal, que começou lá no Éden, né? Quando depois que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança Deus criou o homem, né, para ser um ser de amor, um ser de bondade. Mas aí então o mal que já rondava, né, porque Lúcifer era um anjo caído, e ele rondava vendo a criação de Deus. Então naquele momento ele tentou destruir. E Deus não criou o homem para ser uma marionete, né? Deus criou o homem para ter a sua vida, para viver a plenitude que Deus tinha preparado, tudo aquilo que Deus havia feito. Então, Deus fez aquilo para o homem. E num certo momento, então, que o homem conhece, né, o pecado, aí o inimigo começa ali, então, todo um circo pelo que havia acontecido, né? Então, ali entrou o pecado na vida do homem, então por isso nós somos pecadores, né? A nossa natureza, ela é pecaminosa porque o homem se deixou levar pelo pecado, dando ouvidos ao inimigo e fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Então, o plano de Deus era que os seres humanos então vivessem uma vida plena, uma vida feliz, então sem conhecer a dor e a morte. Então, a partir dali, coisas más começaram a acontecer, né? E aí, então, o homem, ele perde a comunhão com Deus, a partir daí. E o homem, muitas vezes, se coloca no lugar de juiz. E sendo que nós não podemos julgar. Nós não podemos julgar, e o filme também trata disso, sobre
nós sermos juízes, nós julgarmos, julgarmos até a Deus, muitas vezes. E o que o homem precisa, e o que fala muito ali, é resgatar a intimidade e a essência pelo qual nós fomos feitos. Nós fomos criados, que se perdeu em função desse pecado, do homem conhecer o pecado. Então, o que Deus tinha para nós e que foi perdido, cada um de nós precisa encontrar novamente. E nós nos cegamos em função de tudo que acontece de mal no mundo e achando que Deus ele é culpado, né? Mas Deus não é culpado. Deus nos dá o livre-arbítrio de nós vivermos a nossa vida e de nós fazermos as nossas escolhas. E não estamos livres e nem imunes de vivermos por momentos difíceis, tragédias, perdas, mas não podemos viver em função disso. E olhando para Deus é que nós vamos resgatar isso. E ali, aquele homem, ele tem um encontro com o Senhor, um encontro sobrenatural. E é isso que Deus quer, que cada um de nós venhamos a ter, um encontro sobrenatural com Ele. É isso que Ele busca de nós. Aí nós vamos mudar a nossa visão. Nós vamos colocar os nossos olhos nele e vamos tirar os nossos olhos de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que é ruim. E aí o inimigo não tem mais poder sobre a nossa mente, que é extremamente atacada, quando nós nos viramos para Deus. Não queremos mais saber de Deus e colocamos a culpa em Deus de todas as coisas que acontecem. Então nós julgamos as pessoas e nós julgamos a Deus também. E achamos que Deus é mau pelas coisas ruins que acontecem. Mas o mal, ele não é Deus. Deus não é mau. Deus, ele é amor. Deus é um pai. Como ele é tratado no filme como papai. E isso é tão lindo, porque ele é o nosso Abba, ele é o nosso pai. Ele tem amor por nós, ele quer que nós venhamos a resgatar essa comunhão com ele, essa intimidade com ele, o nosso encontro com ele, independente das circunstâncias e das situações. É voltar lá no início, onde nós nos perdemos de Deus, e ter um encontro novamente com ele. Nós precisamos resgatar a comunhão com o Senhor, com o nosso Abba, com o nosso pai, nosso papai. Ele é tudo isso para nós. Então, Deus, ele quer isso e ele almeja isso. E quando nós buscamos e conseguimos abrir o nosso coração para sermos curados por Deus, entender realmente quem ele é, nós conseguimos compreender uma palavra que está lá em Efésios, no capítulo 3, a partir do versículo 17. Que foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Enquanto eu olhava aquele filme e via Deus falando em tantos momentos. Que diz assim, que nós devemos habitar pela fé nos vossos corações, estando arraigados e fundados em amor. Habitar pela fé. O filme fala muitas vezes sobre isso, andar pela fé. A gente vive pela fé, a gente não vive pelo que a gente vê. Então, se Jesus está ao nosso lado, nós temos que crer pela fé. Então, habitar pela fé nos vossos corações, isso é o Senhor habitar nos vossos corações, estando arraigado, criando raiz e fundados em amor, para poderdes perfeitamente compreender a altura, largura, comprimento e a profundidade. Nós, quando o Senhor está ali, criando raiz no nosso coração, que nós deixamos pela fé Ele habitar dentro de nós, nós conseguimos compreender o tamanho do seu amor pelas nossas vidas. Ali nós compreendemos a altura, a largura, o comprimento e a profundidade do seu amor pelas nossas vidas, independente das situações que nós estivermos vivendo. O seu amor ultrapassa as barreiras, ultrapassa tudo. Não tem como nós medirmos o amor do Senhor.
e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para ser cheio de toda a plenitude de Deus. Então, conhecendo o amor de Cristo, que excede o entendimento, que ninguém pode entender o porquê que nos ama tanto, nós somos cheios da plenitude de Deus. Então, por que coisas ruins acontecem? Por que tantas tragédias acontecem? Porque isso se chama vida. A vida é assim, nós vamos viver momentos difíceis, vamos viver momentos ruins, mas não podemos deixar que isso nos afaste de Deus, mas permitir que cada uma dessas situações nos aproximem dele. Então foi isso que aconteceu. No final, aquele homem se aproxima tanto de Deus, ele entende a situação, que ele volta a ter alegria, volta a ter felicidade, ele volta a ter paz dentro do seu lar e principalmente na sua vida, dentro da sua mente. Então é isso que o Senhor quer, Ele quer que nós venhamos a resgatar a comunhão com Ele, a intimidade com Ele, venhamos a entender a paternidade divina que Ele tem para as nossas vidas e o seu grande amor, vivendo em plenitude daquilo que Ele tem, mesmo se nos faltar qualquer coisa, sabendo que ter a presença dEle nos basta, ter Jesus nos basta. Então que você possa crer nessa verdade nesse dia, que independente da situação, Jesus te ama e Ele tem uma vida para você, cheia de plenitude, da plenitude dEle, do amor dEle, da comunhão dEle contigo. Creia nisso e hoje ore, peça perdão ao Senhor, pare de achar que Ele não te ama, porque Ele te ama e Ele quer andar ao teu lado. E quer que você creia nisso, que Ele está andando do teu lado. E vai curar todo trauma, vai curar toda a raiz de amargura, vai curar todas as feridas que o passado trouxe para o teu coração e para a tua mente. Amém? E é isso que eu peço, eu oro ao Senhor, que Ele te faça neste dia sentir a sua paz e o seu amor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.